Olá, pessoal, tudo bem? Hoje teremos mais um episódio do Descomplica Compliance. Antes, eu peço para que me sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e o Twitter, e se inscrevam no meu canal do YouTube e no meu site, priscilacopy.com. Hoje nós vamos entender para que serve e como fazer o monitoramento de transações para fins de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, vamos descomplicar? Esse é mais um tema de compliance, riscos e jurídico. Vamos lembrar, alguns episódios atrás, que a gente falou de análise de risco e da necessidade da empresa ter a sua análise feita por produto, por tipo de cliente, por exposição de serviço, localização geográfica, etc. Então, isso acontece para que a gente possa criar controles que sejam efetivos para impedir ou diminuir a materialização de cada um destes riscos analisados. Assim é que o monitoramento de transações surge e mostra ser importante no dia a dia das empresas. Eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente conseguir materializar um pouquinho mais essas questões. Vamos pegar uma conta corrente de um cliente brasileiro que não é PEP. Ele vai ter uma análise de risco diferenciada de uma mesma conta corrente, ou seja, o mesmo produto, para um cliente brasileiro PEP, um cliente refugiado residente no Brasil, e assim por diante. Cada uma destas características, conta corrente com PEP, conta corrente com brasileiro não PEP, conta corrente com refugiado, conta corrente com não residente, cada uma dessas situações vai ter um cenário específico e uma forma específica para controlar e para ser monitorada. Então, quando a gente for monitorar o comportamento desses clientes, que vamos falar de novo, né, que a gente já falou em alguns outros episódios, é parte do conheça o seu cliente, né, o conheça o seu cliente, ele não é só no onboarding, né, ele faz parte do dia a dia, então a gente precisa pensar em controles que considerem esses cenários diversos em meio às características diversas dos produtos, dos clientes, das localizações e assim por diante. Assim é que, para a gente poder pensar em monitorar uma transação de papel moeda, a gente precisa ver quem é que está transacionando aquele papel moeda. O papel moeda é o mesmo, muitas vezes, a gente está no Brasil, no geral, se a gente não estiver falando de câmbio, hoje a gente está falando de papel moeda real, então a gente precisa saber quem é que está operacionalizando. Claro que chamaria muito mais atenção no monitoramento de transações em espécie de um cliente que é politicamente exposto do que de um cliente que é um supermercado varejista, por exemplo. Se pensarmos em controle, independentemente de risco e características individuais, a gente vai ter um controle inefetivo com muitos falsos positivos. Esse é o desafio pelo qual normalmente ocorrem muitos sinais de atenção que na realidade não deveriam ser sinais de atenção. Esses sinais falsos, eles fazem com que as empresas e as estruturas de análise de monitoramento de transação sejam oneradas sem a necessidade. E aí eles mostram-se controles inefetivos ou ineficazes para aquele tipo de risco. O mesmo vai acontecer se a gente pensar no mundo das criptos. Aqui a gente sabe que a gente tem desafios um pouquinho maiores, porque, primeiro, esse mundo é muito novo, segundo, porque existe uma falta de rastreabilidade aparente, mas, ainda assim, a gente consegue ver os registros de quem está transacionando por meio dos endereços, para quem é que está sendo transacionado aquela determinada cripto, ou ainda se aquelas criptos apresentam maior ou menor risco envolvido, ou seja, se elas são correntemente ligadas a operações onde você tem envolvimento de crimes econômico-financeiros, ou então você consegue verificar se aquela cripto teve ou não uma flag de transação criminosa, se os endereços estão localizados geograficamente em países com maior ou menor risco, sancionados, etc. Todos esses controles, eles vão criar
uma série de alertas, eles vão emitir alertas sistemicamente, no geral é sistemicamente, que será analisado, em parte, pode ser analisado por uma inteligência artificial, até mesmo para fazer uma triagem talvez um pouquinho mais acurada, e em parte pelos analistas das áreas de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. E para os casos que forem analisados e tiverem aí uma postura ou um parecer de desconforto sobre a tipicidade da operação por parte das instituições, a gente tem a obrigação de reporte para a unidade de inteligência do país, que aqui no Brasil é o COAF. Assim é que o processo de conheça o seu cliente, ele é constante, ele não é apenas na entrada, nos famosos know your customer, know your client, know your employee. Então, ele é constante, eu preciso saber constantemente se aqueles meus clientes estão agindo dentro de uma tipicidade esperada. Se tiver um flag onde eu tenha a indicação de algo que não é esperado, eu preciso entender o que é que aconteceu. Então, muitas vezes a gente tem, comprou um imóvel, por isso que a operação é maior do que normalmente aquele cliente está acostumado, ou esse cliente ele está transferindo dinheiro para uma outra pessoa para fazer para ajudar, ou ele está adquirindo um negócio, enfim. Aí as particularidades precisam ser analisadas e o parecer do compliance vai ser emitido de acordo com essas particularidades que são analisadas. O que a gente precisa deixar claro aqui também é que essa atividade de monitoramento, ela é uma atividade de segunda linha, realizada pela segunda linha, mas se houver necessidade de esclarecimento junto ao cliente ou entendimento de alguma situação específica, no geral, quem faz essa ponte entre o cliente e a segunda linha é o business, é o gerente de conta ou é o próprio business que está ali à frente daquele cliente. Vale aqui a gente lembrar que toda vez que a primeira linha for solicitada a buscar um esclarecimento junto a determinado cliente, ela tem o impedimento de dizer para o cliente que quem está solicitando aquela informação é a área de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, todas essas características, cliente, produto, assunção de risco que a minha instituição quer ter, tudo isso tem que ser considerado no mapeamento de risco e tudo isso vai entrar na hora de eu falar onde que a gente vai colocar os controles efetivos. Sejam porque já existem cenários mapeados pelo regulador e aí impostos para a gente, como, por exemplo, movimentação de moeda em espécie, seja porque nós estejamos identificando que estamos mais vulneráveis a um determinado risco e daí, portanto, a gente quer criar um cenário onde a gente consiga verificar se aquele risco está próximo de se materializar ou não, ou a gente quer acompanhar um pouquinho mais de perto determinado tipo e característica de cliente, de transação. Gente, essa necessidade de monitoramento de transações, no geral, ela é realizada ou pela parte de prevenção à lavagem de dinheiro, ou pela parte de compliance, que pode embarcar aí também, depende do tipo e do tamanho da sua estrutura, e ela é feita, às vezes, em parceria com outros stakeholders dentro da empresa, como, por exemplo, controles internos vai testar se os meus controles são efetivos, por exemplo, a auditoria vai testar se eu fiz aqueles controles e se eu olhei aqueles controles da forma que a governança me determina que eu olhe. Então, a gente tem ainda outros stakeholders dentro da organização que não fazem diretamente o monitoramento da transação, mas que têm acesso a esse monitoramento para poder ver se a instituição como um todo está mitigando a sua exposição de risco. E, além disso, dentro da instituição, a gente ainda pode ter as auditorias externas e os próprios reguladores nos questionando. Então, hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Gostou do conteúdo? Me segue nas redes sociais, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha.
e ative o sininho para receber informação de quando chegar mais conteúdo, tá bom? Obrigada e a gente se vê na próxima. Até lá, pessoal!